Bem-vindo esta noite a estar conosco nessa transmissão. Estamos aqui nos ajeitando para que possamos transmitir a palavra do Senhor aos amados. Que Deus abençoe a todos. E eu creio que esta palavra vai trazer uma edificação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E também tenho a certeza que este alimento vai te fortalecer imensamente. Glória a Deus por isso. E nós queremos, neste momento, começar com uma oração. Orando, agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade tão singular e ímpar que Ele nos concede de estarmos juntamente com os amados. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, meu Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te louvando, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem representado em nossas vidas, te louvando pelo teu amor, pela tua bondade, te louvando, Senhor, pela misericórdia estendida sobre cada filho, sobre cada servo, e aqueles, amados, que estão neste momento para ouvir a tua palavra e ser fortalecido por ti. Que o Senhor nos alcance, transformando este coração, esta vida, levando os teus filhos a serem vencedores, a prosseguir nos momentos difíceis que têm enfrentado, mas que possam caminhar cada vez mais para que o teu nome seja glorificado. Oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Neemias. Neemias, no capítulo de número 3. Eu tenho certeza que você já ouviu muitos textos, muitas mensagens, melhor dizendo, sobre esta passagem. Passagem sobre a edificação dos muros de Jerusalém. Sei que e sabemos que edificação não é fácil. Edificar algo requer tempo, requer cálculo, requer um amor muito grande, requer também um dinamismo e um desejo de poder vê-la concluir a obra na qual iniciamos. E nós vamos ler capítulo de número 3, vamos ler alguns versículos aonde vai estar mencionando somente algumas portas. E nós vamos estar falando sobre portas, não essas portas que nós vemos por aí as pessoas dizerem, porta disso, daquilo, para mexer com a emoção do povo. Mas nós vamos estar falando daquela porta dentro da palavra que vem ter um significado para as nossas vidas. Capítulo 3 de Neemias diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentando-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Verso 3. Os filhos de Asená edificaram a porta dos peixes. Verso de número 8. Também foi edificado e levantado a porta dos perfumistas. Versículo de número 13. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoã. Verso 14. A porta do monturo reparou-se Malquias. Verso 15. A porta da fonte reparou-a Salum. Vamos mais à frente. Versículo de número 23. E também a porta das águias foram edificadas. Verso de número 28. Para cima das portas dos cavalos, repararam o sacerdote, cada um defronte da sua casa. Versículo de número 29. Também foi edificado a porta oriental. E por último, verso de número 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e mercadores daquela época. Meus amados, nós vemos um grande desafio que Neemias teve no seu dia. Desafio que era edificar algo que estava parado por muito tempo e ninguém queria ou estava tomando a linha de frente para edificar os muros, sabendo que os muros tinham significado, sabendo que era uma proteção grandiosa, mas, porém,
todas as vezes que tentava, sempre havia alguém para desanimá-lo. Então, Neemias, tomado de um amor muito grande pela obra e por poder servir ao Senhor, a Bíblia nos diz que ele toma a frente com alguns amados e resolve, então, edificar estes muros. Porém, nestes muros havia portas. Cada porta deste muro havia um significado grandioso para que o povo de Israel entendesse que Deus tinha um propósito com isso, mas que cada porta era um simbolismo para que Israel vivesse um tempo, para que tomasse o seu caminho, para que viesse viver momentos marcantes como haviam vivido quando experimentaram os grandes milagres operados pelo Senhor. Então, o versículo de número 1, aonde diz que edificaram a porta das ovelhas. Ora, amado, quando fala de porta da ovelha, fala de sacrifício. Fala de algo grandioso, que o sacrifício feito por Cristo, operado pelo Senhor, foi para que nós tivéssemos acesso, pois outrora fechado estava para que pudéssemos chegar diante do Senhor. Mas o sacrifício de Cristo, sendo a ovelha, sendo aquele que foi levado ao matadouro, abre-nos as portas de acesso para estarmos diante do nosso Deus. Meus irmãos, quanto tempo passou o homem sem poder chegar diante do Senhor? A liberdade que tinha lá no Éden, quando foi perdido após a queda, após estar então sofrendo as agruras do pecado, por haver desobedecido a ordem de Deus, o homem não tinha acesso diante do Senhor. Durante mais de 4.000 anos, estava o homem dependendo de uma coisa, de um sacrifício, dependia do sacerdote para estar apresentando o povo diante do Senhor. Liberdade não tinha nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém poderia chegar diante do Senhor, por intermédio somente do sacerdote. Porém, quando a Bíblia está dizendo que edificou-se a porta das ovelhas, olha, irmãos, nenhuma proteção da nossa vida, nada edificado na nossa vida, vai ter tanto significado se não houver um sacrifício, se não houver uma determinação, se não houver um preço a ser pago. Cristo pagou o preço da salvação. Mas nós precisamos pagar o preço de ser alguém melhor para Deus, melhor na sua obra, de ser alguém que venha a ser usado de uma forma gigantesca na mão de Deus, uma instrumentalidade nas mãos do Senhor. Então, a ovelha, a porta das ovelhas, fala do grande sacrifício. Meus queridos, o sacrifício feito por cada um diante de Deus, ele tem um valor muito grande. É claro que sabemos que, para muitos, achando que fez um grande sacrifício, foi tão pequeno. Mas Deus sabe de cada um, sem dúvida alguma. Mas cremos, amado, que o sacrifício feito por cada um, por nós, dedicando a nossa vida a poder servir ao Senhor, isso diante de Deus é contado de forma grandiosa. Então, a edificação dos muros. Abriu-se, então, edificaram a porta das ovelhas, querendo o povo, esperando que tivessem uma liberdade diante de tantas coisas que haviam sofrido. Neemias, preocupado com isto, queria que o povo entendesse o quanto Deus era maravilhoso. Embora a diversidade, embora muitos naquela época, haviam aqueles que trabalhavam contra, quando todo o tempo sempre houve. Um aparecia, tentava desanimar. Chegava outro da mesma forma. Mas sempre tem aqueles que não se dobram diante do pessimismo. Não se dobra diante daqueles que não têm compromisso nenhum. Sempre tem aqueles olhando para o alto, aleluia. Olhando para o céu. Olhando para Cristo. Olhando para que a obra de Deus cresça. Eles empenham todo o sacrifício. Deus há de honrá-los. Deus há de abençoá-los e exaltá-los para todos sempre. Segunda porta, versículo de número 3, fala da porta do peixe. Porta do peixe. Vem falando sobre a grandeza deste sacrifício,
aonde Cristo, sendo o sacrifício, o cordeiro, a ovelha, mas falando de porta do peixe, fala da evangelização. É claro que naquela época, Cristo não havia chegado, Cristo não estava, mas o fato de que o povo levava para aqueles que estavam à sua volta a grandeza da palavra e falando uns aos outros os feitos que Deus tinha feito lá no deserto. Aquilo que Deus tinha operado no deserto. E vinha passando de pais para filho, e os filhos, ainda que não vivessem, não tinham vivido aquele momento, mas eles pareciam que tinham passado por aquela situação pela vontade, pelo desejo que os pais falavam, da grandeza de Deus em operações. Porta do Peixe fala da evangelização. Nós estamos vivendo um período em que evangelismo, que outrora era algo de um objetivo grandioso, era algo principal na nossa igreja. O evangelismo antes, irmão, era prioridade. Hoje, evangelismo é desafio. Evangelizar é um grande desafio. Evangelizar é para poucos. Falar do amor de Cristo é para poucos. Falar não somente pela sua palavra, mas pelo testemunho, pela vivência, poucos estão fazendo. Entregar um folheto hoje para alguém está ficando cada vez mais raro. E olha, se não tomarmos cuidado, daqui a pouco não vai ter mais esses folhetos que sejam distribuídos. Hoje os folhetos estão aí nas igrejas, mofando, empoeirando, não se leva, não entrega mais ao pecador, tem medo do que ele vai dizer, tem medo daquele que amassa o folheto e joga no lixo, joga fora. Mas nós não podemos desistir da evangelização. Aonde você estiver, há no mínimo uma alma sedenta pela palavra do Senhor, sedenta pela palavra de Cristo, sedento por uma transformação, e essa transformação só vem por intermédio dele. Olha, irmãos, um folheto tem muito poder, e muitas das vezes tem mais poder do que qualquer outra coisa. Porque a palavra de Deus é o que nos fortalece. A Bíblia é o que nos fortalece. E uma coisa interessante, a arma humana, ela atira no vivo e o faz morto. A Bíblia é a única arma que atira no morto e o faz vivo, e o traz à vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Porta do Peixe, falando sobre evangelização. Bem sabemos que hoje, para juntar um grupo para evangelizar, é mais complicado. Os cultos nas casas eram justamente para trazer o vizinho, para trazer o pecador. E muitos deles vieram a Cristo por intermédio da palavra pregada em um culto em uma casa. Claro que nós sabemos que as leis que estão surgindo é para tentar segurar, para tentar deter o poder do evangelho. Mas nós cremos no poder da palavra de Deus. Terceiro lugar, a Bíblia fala sobre a porta dos perfumistas, no versículo de número 8. Perfume fala da adoração. Perfume fala da essência, da grandeza deste Deus que é tão maravilhoso. Adoração, irmãos, que está sendo escassa nos nossos dias. Como adorar a Deus? Qual é o segredo para se adorar a Deus? O que devemos fazer para que a nossa adoração chegue diante do Senhor? Adoração verdadeira. Adoração sincera. Adoração que possa chegar diante do Senhor e que ele possa dizer, chegou suave perante as minhas narinas. Ou saudade, que muitas pessoas dizem daquela adoração, daquele momento de glória, de poder. Por quê? Isso está sendo tão escasso nos nossos dias. Os adoradores acabaram? Deus não recebe a nossa adoração? O que tem acontecido? Muitas das vezes é fácil dizer, você pode ser um adorador, quando eu não sou um adorador. Adorador é pessoal.
Adorador sai do íntimo, do espírito, da alma, que vem transformando cada vida, que vem mudando os corações. Não adianta ser um adorador no corpo, que o corpo quer o balanço, o movimento. Adorador na alma, a alma quer emoção. Mas adoração no espírito, o espírito quer a transformação. É ele que mostra onde temos que mudar. Portanto, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte a Deus em todo momento, adore-o, pois é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Oxalá nós estivéssemos neste momento adorando ao Senhor nas nossas igrejas. Hoje estamos sendo impedidos, mas estamos sendo impedidos na igreja física, mas na igreja espiritual, dentro de você, na sua casa, pode haver um momento de adoração, um momento de sentir a presença do Senhor, como eu me alegro neste momento. Oh, aleluia! Como é bom poder adorar o Senhor. Em todo tempo, adore a Ele. O que Neemias queria era abrir a porta, essa porta dos perfumistas, para que a adoração continuasse em todo momento. Nos muros havia as portas, não eram brechas, mas eram as portas. E as portas eram abertas exclusivamente para aquela finalidade. As portas que ele deixaram naquele momento, edificando o muro, é para que o povo entendesse que, passando por aquela porta, tinha um objetivo. Deus não coloca uma porta aberta diante de você, uma porta diante da sua vida, simplesmente por colocar, não. Ele coloca para te mostrar que Ele é Senhor, que quando você entrar por esta porta, quando você passar por ela, tem algo especial de Deus para a tua vida. Tem algo grandioso do Senhor para a tua vida. O que Deus faz é colocar a porta e abrir a porta. O entrar por esta porta depende de nós. Depende de cada um. É uma decisão pessoal. Deus não empurra ninguém porta dentro. Deus coloca a porta e a decisão de entrar é sua. A decisão é nossa. A decisão é pessoal. Versículo de número 13. Diz a Bíblia que edificou-se Hanum a porta do vale. Porta do vale. O que vem a ser? Porta do vale fala da humildade. Porta do vale fala daquele momento de dor. Oh, amados, ser humilde é tão pesado. Ser humilde é tão sofrido. Ser humilde é tão difícil. E por isso que nós temos que dizer em todo momento, Senhor, me ensina a ser humilde. Que a humildade seja trabalhada na minha vida. Que a humildade venha do Senhor para comigo. Mas humildade não é aquilo que muitas pessoas querem fazer, não. Simplesmente para demonstrar um estado de comiseração, do coitadinho, do menosprezado, não. Humildade é saber que quando você se coloca naquela posição sem querer ser melhor do que ninguém, Deus vai trabalhar e vai te colocar lá em cima. A humildade, ela precede a bênção. A humildade precede a glória. A humildade precede as grandes conquistas. Diferente da soberba que precede a queda. Sendo humilde, Deus vai trabalhar grandemente. E na humildade, nós temos lições grandiosas. Na humildade, nós aprendemos. Na humildade, nós sabemos esperar. Na humildade, a confiança. A humildade demonstra que nós somos pequenos, muitas das vezes. Demonstra que nós não temos como resolver, mas esperamos em alguém superior. E esse alguém superior é Deus na nossa vida e na tua vida. Seja humilde. Seja humilde. Para que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. A humildade é que vem nos fazer entender o quanto Deus é maravilhoso. Cristo, em nenhum momento, ele veio a ser exaltado. Pelo contrário, muitas das vezes, em sua humildade, ele deixou lições grandiosas. Não queria se aparecer. Sendo Cristo, não queria se aparecer. Sendo Cristo,
que ele queria que aparecesse fosse o Deus Todo-Poderoso, o Pai maravilhoso, na qual o tinha enviado. Versículo de número 14. Porta do monturo. Malquias foi quem reparou, porta do monturo. Quando fala de monturo, a Bíblia está dizendo daquilo que não serve para nada. Porta do lixo. Porta que não tinha serventia. Ou seja, na nossa vida, nós temos que entender que nós temos que abrir aquela porta que muitas das vezes traz coisas complicadas, sujeira, aquilo que não serve para nada, que traz um odor desagradável. Lance fora tudo isso. Tire da sua vida aquilo que não serve, aquilo que está sendo um lixo, que está mofado, que está encostado há muito tempo. Tira isso e jogue longe da tua vida, longe da tua casa, longe da sua família, longe do seu casamento, longe do seu ministério, longe da igreja. Muitas das vezes, o que o inimigo quer, e ele tem trabalhado, é para que nós sejamos um depósito de lixo das coisas imundas dele, das coisas imundas do mundo, do pecado. Mas, amado, entenda que a limpeza que se trabalhar, que a limpeza que nós fazemos, ou que o Espírito vem nos auxiliando a fazer cada dia, tire essa sujeira e jogue na porta do monturo, porta afora. Jogue longe. Tira aquilo que não serve da tua vida. Viver no pecado só leva a miséria. Viver no pecado só leva a desgraça. E o pecado é uma sujeira. Mas existe algo poderoso para limpar esta sujeira. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Ele vem nos limpar. Ele vem tirar toda esta sujeira e nos deixar limpos. As nossas vestimentas sejam limpas. As nossas vestimentas sejam alva, brancas. As nossas vestimentas manchadas pela grandeza deste poderoso Deus. Ele vai limpando a cada dia. Águas purificadoras. Para a limpeza, nós sabemos que precisa de água. Não adianta querer enganar. Não adianta querer usar outra coisa. Mas quando fala sobre limpeza, só o Senhor. É tão bom ver uma casa limpa. É tão bom ver uma casa perfumada que você entre e sente aquele cheirinho. Ah, que cheiro de casa limpa. O Espírito, quando vem dentro de você, ou vem na sua direção, ou entra em você, ele espera encontrar uma casa limpa. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templo do Senhor. O templo precisa ser limpo. Isso é bom morar em lugar limpo. Porta do monturo. A edificação dessa porta foi para que o povo jogasse todo o lixo para lá. Lixo do passado, lixo que tinha trazido tanto desconforto, que tinha juntado mosca, tinha juntado bicho mal cheiroso. Era o lugar para que o povo lançasse fora aquilo que não servia para nada. Lance fora da tua vida aquilo que não tem serventia alguma. E olha, amados, muitas das vezes nós temos um problema sério. Às vezes queremos ficar com coisas que não servem. Coisas velhas não servem. E eu sempre digo, enquanto abraçarmos com as coisas velhas, não vai ter espaço para as coisas novas. Tire as coisas velhas. Tire as coisas mal cheirosas. E você vai ver que a tua vida será transformada. A tua vida será muito melhor. Neemias, edificando esse muro, ele trabalhou de forma bem cautelosa, ele foi cauteloso em cada porta. E olha que cada uma era colocada da forma correta, dentro do nível, dentro do plume. Naquela época já havia, já existia, já se usava, de forma que a porta ficasse bem colocada, de forma que aqueles que chegassem pudessem observar que a porta que ali estava no lugar certo, correto. Não era qualquer um que edificava essas portas. Neemias trabalhou com cada pessoa
sabendo o que cada um fazia. E ele distribuiu as oportunidades e habilidades para que cada um se encarregasse de levantar a melhor porta naquele mundo. Versículo de número 15. Porta da fonte. Olha, irmão, porta da fonte. Porta da fonte vem falando da grandeza do Senhor em algo novo. Fonte que viesse saciar, fonte que tivesse água para que o povo pudesse aproveitar em todos os momentos da sua vida. Fonte fala de novidade, uma fonte nunca jorra a mesma água. Passou, ela não volta mais. Falando de algo novo na nossa vida. Querido, uma porta que está aberta diante de nós e que nós somos também uma porta, aonde tem que haver uma novidade de vida em nós. Algo novo em todo momento. O que eu vivo hoje não pode ser o mesmo de ontem. E o que eu vou viver amanhã não pode ser o mesmo de hoje. Vai ter que ser algo novo. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é algo novo, é algo que encanta, é algo que alegra os olhos, alegra o coração, alegra a alma. Evangelho é isso. Quando a Bíblia está falando da porta da fonte, fala que o povo estava vivendo um novo momento, uma novidade, algo melhor, que haviam passado semanas, meses e anos atrás, num sofrimento gigantesco, e que a partir daquele momento era uma nova vida para Israel. Sua coragem. Dizia ao povo, olha, nós vamos viver uma novidade de vida. Nós vamos, ainda não temos vivido. Nós vamos viver algo grandioso. E essa novidade que Neemias queria que o povo vivesse era aquilo que ele estava vivendo há muito tempo. Que ele vinha vivendo ao ponto de estar inquieto por ver aquela situação. Novidade de vida. Como está a sua vida? O que você está vivendo de algo novo? Algo grandioso? E aquilo que é novo chama atenção. Aquilo que é novo é uma coisa grandiosa. Você vivendo a novidade de vida vai chamar a atenção de muita gente. Vai chamar a atenção dos seus vizinhos, dos seus parentes, vai chamar a atenção de muitos, inclusive vai chamar a atenção do adversário. Porque o adversário quer que você viva nas coisas velhas, nas quinquilharias do passado. Não quer que você viva as novidades. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo grandioso para a tua vida e é novo. É aquilo que você ainda não experimentou. É aquilo que você ainda não viveu. Transformação, nós sabemos que Deus vem fazendo, mas o desejo da busca das novidades depende de nós. Deus sempre tem à nossa frente. Agora depende de cada um buscar esta novidade. Versículo de número 28, falando da porta dos cavalos. Porta dos cavalos. Era onde entravam aqueles que tinham força. Cavalo era usado para isso. Cavalo era usado para a guerra. Cavalos eram usados para trabalhos. Cavalos eram usados como meio de transporte. Então, quando Neemias edifica os muros, ele abre essa porta, a porta dos cavalos, dizendo da valentia e da coragem. A tua vida tem que ser tomada por uma coragem tremenda, uma valentia imensa. Coragem que eu digo, não é aquela coragem secular, mas uma coragem de levantar, dizer, não, eu vou vencer. Eu vou caminhar. Eu tenho uma vida em Cristo. Jesus está na minha vida. Deus é o meu Senhor e está dentro do meu coração. Ele está na minha casa. É você não ter medo de dizer quem você é. É você não ter medo de dizer que é um cristão, que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que está caminhando para o céu. Porta dos cavalos fala do grande trabalho que o povo estava fazendo, desenvolvendo, desempenhando naquela época. Porta dos cavalos fala do trabalhar, preparando a terra para receber uma semente, para que a plantação crescesse. A porta aberta na sua vida ou dentro de você. Deus quer que você produza. Deus deseja que você cresça.
Deus deseja que você traga algo para aqueles e possa conduzir, possa levar muitos a conhecer a grandeza do Senhor. Transporte aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos, aqueles que pararam pelo caminho. E olha, amado, transportar alguém que está desanimado não é fácil. Levar alguém que desmaiou pelo caminho não é fácil. Mas fala do conduzir da condução, porta dos cavalos. Vamos conduzir este povo novamente aos caminhos do Senhor. Aquele que está desanimado, aquele que desistiu, aquele que parou na jornada, aquele que não tem mais um motivo, uma motivação, dizer, não, Deus não quer nada comigo. É esse que nós precisamos transportar. É esse que nós precisamos levar. Quantas pessoas deixaram as nossas igrejas? Quantas pessoas abandonaram o caminho e dizem hoje, eu não tenho mais vontade de servir a Deus. A igreja não tem mais nenhum significado. O evangelho é usar ai daqui, ai dali. Mas precisamos mostrar a resistência e levar e conduzir este povo novamente a estar sendo fortalecido pelo Senhor. A você que tem um pouco mais de força, que está com um pouco mais de vigor, ajude aquele que parou pelo caminho. Aquele que tem pensado em desistir. Aquele que tem pensado em parar há muito tempo. E penúltimo, porta oriental. Falando do passado. Mas do passado é olhando de onde saiu. Porta oriental que era colocado neste muro era para dizer a Israel, olha de onde vocês vieram. Lá atrás, vocês estavam. E olha onde Deus os trouxe. Porta oriental. Está falando de um passado ruim, mas que foi deixado lá atrás. De um passado que foi complicado, que foi doído, que as lágrimas foram imensas. Israel viveu o tempo de um passado tão cruel quando sofria nas garras de Faraó no Egito. Essa porta é para que Israel lembrasse que lá atrás eles sofreram. Mas Deus os havia tirado da onde estava do Egito. Os conduziu pelo deserto, mas entraram na terra de Canaã, glorificando, exaltando ao nome do Senhor aqueles que creram, aqueles que tinham a convicção e certeza de que Deus estava levando-os para uma nova vida, um novo momento. O passado ficou para trás. E que eles tinham um futuro brilhante na presença do Senhor. Porta oriental. Lembra-se da onde Deus te tirou. Lembre-se da onde Deus te tirou do charco de lodo, do monturo. Quem é você hoje? Como a tua vida é muito melhor. É tão bom nós olharmos e assim, Deus me tirou lá de trás, e lá foi uma lição. E para lá eu não quero voltar. Eu não volto de forma alguma. Eu quero é caminhar, andar para frente. Porta oriental. Amados, deixe o seu passado. Deixe aquilo que aconteceu. Os inimigos, aqueles que te acusaram, aqueles que te apontaram, deixa tudo isso lá atrás. Isso só vai te prejudicar, só vai trazer mais dificuldade para a tua vida. Não deixe que as coisas do passado te impeçam de ter um presente glorioso para um futuro promissor diante deste Deus. E por último, verso 32. Porta das ovelhas. Como nós mencionamos. Porta da ovelha. A Bíblia começa falando no capítulo 3 de porta das ovelhas e termina falando porta das ovelhas da mesma forma. As portas das ovelhas. Falando que o sacrifício era tanto no início como no final. Falando que Deus começa as coisas dessa forma. Ele começa no sacrifício e termina no sacrifício. Oh, amado, que esse sacrifício de poder adorar o Senhor, que esse sacrifício que nós estamos fazendo, entre aspas, nesse período, é muito difícil. É um sacrifício imenso para muitos estarem orando, buscando o Senhor.
É um sacrifício para muitos estarem na sua casa sem poder sair. Mas Deus é Senhor e sabedor de todas as coisas. Neemias encontrou barreiras. Neemias encontrou Tobias, Sanbalate, aqueles que eram contra e que não queria de forma alguma que os muros fossem edificados. Eram aqueles que estavam encostados há muito tempo. Uma dificuldade imensa aonde eles estavam vivendo, porque tinham muitos, amados, que não tinham interesse nenhum de ver os muros edificados. E olha, que conheciam a Deus, diziam que conheciam a Deus. Em todo o tempo, você vai se deparar com pessoas que estão nas igrejas, que estão professando uma fé em Cristo, mas que não têm interesse nenhum que as coisas caminhem, que você prossiga, que você vença. Não tem interesse. Mas se você olhar para isso, você fica lá atrás. Você desanima. E não é um empenhado, não é aquele que vem trabalhar na edificação dos muros. Vamos edificar um novo templo, um muro, que foi tombado por tantas coisas, destruído por tantas coisas. Vamos começar. Se cada um colocar um tijolo, cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um muro muito maior, alto, aonde o inimigo não vai passar para nos vencer. Vamos trabalhar. Vamos bendizer ao nome do Senhor. Vamos glorificar este Deus, que você possa dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero trabalhar. Eu quero, Senhor, estar vendo as portas sendo abertas. De um jeito, de uma forma ou de outra, que essas portas sejam abertas na tua vida. Eu quero ministrar a bênção de Deus para você. Ainda que o inimigo tente fechar as portas, mas quem abre é Deus. Quem trabalha na edificação é o povo de Deus. Não vamos olhar para esses, amados, mas olhe para aqueles que estão empenhados. Pode ser um irmão fraco, pode ser um irmão que está iniciando, pode ser aquele de idade, mas vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos pegar junto na edificação de um novo tempo, esse novo tempo que estamos a viver, aonde a situação que nós estamos passando é complicado, mas há um muro para ser edificado. E nós contamos com você. A igreja conta com você. O seu pastor conta com você. O ministério conta contigo. A tua família conta contigo. Vamos trabalhar. As portas estão aí. As portas estão sendo abertas a cada dia por Deus. Entre por essa porta. Que cada porta dessa dê um significado grandioso, possa transformar a sua vida de forma imensa. Neemias foi marcado por ser aquele que tomou coragem, no meio de tanta gente, tomou a coragem para fazer algo diferente. Eu creio que isso vai acontecer contigo. Seja corajoso, seja valente. Vamos estar lutando, confiando no Senhor, que Deus vai mudar esta situação. Que Deus te abençoe. E eu quero neste momento orar pela sua vida. Orar por você para que as portas sejam abertas. E quando essas portas foram abertas, pode ter a certeza, outras portas virão. Porta da saúde, porta da prosperidade, porta da autoridade. Tudo isso virá na tua vida. Basta você crer que Deus está no controle. Deixa eu abençoar a tua vida. Deixa eu orar por você. Profetizar a bênção de Deus. Trazer uma mensagem, uma oração profética na tua vida, como essa mensagem. Deus vai mudar essa situação. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, para te louvar uma vez mais. Por na tua presença nos colocarmos. Por na tua presença poder estar, meu Senhor, a poder ouvir a tua palavra. Senhor, edificando-nos, ó Deus, cada momento, para que a transformação venha sobre aquele que está ouvindo esta palavra, recebendo esta palavra, sobre a tua igreja, Senhor, sobre o povo de Deus, neste momento tão difícil. Pai, visita esta família, visita este lar, querido Senhor, visita este casamento, transformando de forma grandiosa para que seja edificado um muro
de tamanha proteção, de altitude grandiosa, para que o adversário não venha transpor estes muros, mas que sejam as portas abertas, cada porta, Senhor, aberta, o teu filho possa adentrar no momento certo, a tua filha, Senhor, possa adentrar. Meu Senhor, entra com providência nesta vida, trazendo saúde, guardando o teu povo, a tua igreja, guardando, Senhor, a despensa, o celeiro, guardando aqueles que têm investido na tua obra, têm contribuído na tua obra, têm sido mantenedores da obra missionária, dos missionários, que têm, Senhor, empenhado-se nesta causa. Só tu, amado Deus, tens o poder dessa transformação. E nós cremos, ó Deus, que muitos Neemias serão levantados nesses dias, serão levantados nesta nação, Senhor, para empenhar-se em um trabalho, não olhando para os Tobias, os Sanbalate, mas empenhado em um trabalho único de ver o teu reino crescer, de ver a tua igreja crescer, de ver a tua igreja rompendo cada vez mais. Deus, no nome de Cristo, eu oro por esta vida, eu oro pelos teus filhos e abençoo-os, ó Deus, em nome de Cristo, pelo poder da tua palavra. Sê com o teu povo, sê com as famílias, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe imensamente. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Que você tenha o restante de semana abençoado. E sexta-feira nós estaremos falando sobre uma grande vitória de Deus para a tua vida. Sexta-feira é o nosso dia de culto, libertação, culto da vitória. Na sexta-feira estaremos trazendo uma palavra para a tua vida, para que você vença, rompa em fé e saia vencedor em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.